Então, vamos lá. Oi, boa noite. Obrigada mais uma vez, Marilene, por estar aqui conosco. Hoje vai estar nos repassando uma informação sobre colaboração entre a casa e a escola. Então, eu passo a palavra para você, eu te agradeço mais uma vez, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada também por ter me convidado. A Seriane, é um prazer estar aqui hoje à noite para nós podermos conversarmos um pouquinho sobre essa interação tão importante que é escola e a casa, né, a comunidade escolar e a casa, as famílias. E eu gostaria de mostrar algumas coisas, temos algumas perguntas, vai ser uma apresentação informal, mas eu fiz algumas perguntas, coloquei alguns slides juntos para nós podermos seguir, né? Então eu vou compartilhar agora, e aí a gente pode começar a conversar sobre isso. Então, aqui está assim, só mais ou menos, né? Isso na verdade é o que é colaboração de casa e escola. Isso foi tirado diretamente, né, da internet, mas eu achei muito interessante porque fala exatamente o que eu acho que é, que eu acredito que é. Em essência, a colaboração casa-escola refere-se a famílias e escolas que desenvolvem relacionamento como parceiros colaborativos. Essa parcerias envolve famílias para apoiar as necessidades educacionais e de saúde mental dos alunos. Então, eu realmente acredito que essa comunidade, essa interação que a gente tem com a escola, com as famílias, é muito importante porque, né, cada criança tem uma dificuldade diferente, cada família tem uma dificuldade diferente, e cada família tem algo diferente para oferecer, né, e cada distrito tem dificuldades diferentes e também diferentes oportunidades. Então, assim, como que nós, os pais, antes de eu chegar nessa parte, eu só quero dizer que hoje, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, qual é o objetivo desta apresentação, que é compartilhar algumas ideias sobre como podemos apoiar as famílias e os funcionários da escola, compartilhar algumas ideias como as famílias podem apoiar a comunidade escolar, e também compartilhar algumas ideias de como a escola pode apoiar as famílias e os alunos, né? Acho que dessa parte aqui eu não traduzi, mas eu vou traduzir diretamente. Quais são, né, os benefícios da colaboração da escola com o aluno, da família com a escola? Essa colaboração, de acordo, eu tirei isso diretamente do National Association of School Psychologists, da Associação Nacional dos Psicólogos, porque a Associação Nacional, ela nos incentiva que a gente faça esse tipo de trabalho que está sendo feito hoje, que é essa colaboração, educar os pais e dar oportunidade para os pais, para as famílias, para poder fazerem perguntas, para poder dividir, compartilhar conosco, com as escolas, com os educadores, as dificuldades que eles veem que eles têm, né? Então, de acordo com a Associação Nacional dos Psicólogos, eles nos dizem que essa colaboração, ela ajuda a, né, aumentar como é que se diz, a parte acadêmica das crianças, ajuda as crianças a terem um comportamento melhor, ajuda as crianças a terem uma melhor a tendência na escola, ajuda as crianças a ter um melhor, se verem melhor, ter uma imagem delas mesmas melhor, né, quando tem essa participação do pai e dos professores com a escola e vice-versa. Quando também ajuda também, né, as famílias, as comunidades a trabalhar juntos e a entender quais são as dificuldades, quais são os objetivos das escolas, quais são as dificuldades que os pais veem
e fazer com que a escola, os administradores, ouçam o que os pais têm para dizer e melhorem, né, a comunidade escolar. Então, eles definitivamente nos encoraja que a gente faça esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Essa parte também eu não traduzi, mas eu vou traduzir direto, né? O que os pais podem fazer para ajudar os seus filhos em casa. Quando a gente fala de escola, colaboração com o pai, com a escola, me vem muitas coisas na minha cabeça. São tantas coisas que eu penso assim que às vezes eu vejo que está faltando nas escolas que eu trabalho, e de como eu gostaria, às vezes, de alcançar os pais para poder trazê-los mais para dentro das escolas. Quando eu estou, às vezes, em uma reunião e que, infelizmente, às vezes o pai não pode atender aquela reunião, e eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente pode fazer para melhorar, né, essa interação da escola com os pais? A gente precisa fazer alguma coisa para os pais se sentirem parte, né, dessa comunidade escolar, para não existir essa diferença de que nós somos educadores ou administradores e os pais estão distantes e nós somos as pessoas que somos responsáveis a fazer esse trabalho sozinhos, né? Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que os pais estejam trabalhando conosco para poder melhorar todos os dias a educação das crianças e também nos dar a voz e nos dar também ideias para que a gente melhore todos os dias. Então, assim, quais são algumas coisas que os pais podem fazer em casa para poder ajudar as crianças? Quando as crianças estão com algumas dificuldade acadêmica ou alguma dificuldade de comportamento ou dificuldade social, alguma dificuldade que às vezes é emocional e que está interferindo com a criança. E eu vou começar assim, se a criança está com uma dificuldade acadêmica, aquela coisa básica que eu acho que a maioria dos pais hoje fazem hoje e antigamente. No meu caso, quando eu era criança, infelizmente, os meus pais, eles não tinham essa interação, esse envolvimento com a escola, né? Então, assim, eu não tive aquela coisa da minha mãe de ter que sentar comigo para me ajudar a fazer a lição de casa. Por quê? Porque eles também não sabiam fazer. Então, quando nós tínhamos dificuldade em casa, minha mãe pagava alguém para poder ajudar a gente com aquela lição de casa, porque eles também não sabiam fazer, né? Mas hoje mudou bastante isso, porque os pais têm mais acesso à internet, os pais são mais envolvidos e também porque às vezes tem mais educação formal e eles podem ajudar melhor os filhos, né? Que não era o caso, como eu disse, quando eu estava crescendo. Mas ter certeza que, por exemplo, que a criança, se for criança, que ela tem uma tarefa de casa, e que aquela tarefa, né, checar a bag da criança para ter certeza que tem alguma coisa. Às vezes, hoje, os professores já têm o portal dos pais, que os pais podem chegar lá, pode checar para saber o que é que a professora colocou naquela semana para a criança. Muitos dos educadores, eles têm né, e-mails e mandam e-mails para os pais, mas ter certeza que a criança tem a lição de casa para fazer, qual é essa lição de casa que tem que fazer e ter certeza que a criança vai sentar, vai fazer e, mais importante, levar no dia seguinte para poder entregar para os professores. Eu ouço muito, às vezes, as crianças até falam para mim, mas eu faço a minha lição de casa todos os dias, mas esquece em casa, esqueceu na cozinha, esqueceu na mesa da sala, na mesa do dining room. Então, quer dizer, fez, mas se não levou naquele dia, não vai ganhar ponto por aquele trabalho que foi feito, né? Essa comunicação com os professores é muito importante. Eu, assim, incentivo, encorajo os pais a terem os e-mails dos professores, a ter os telefones, né? Hoje
os professores não se incomodam, eles dão os telefones, os números dos telefones para os pais, até para as crianças mesmo. A gente tem o Google Voice, né, que a gente também usa quando não quer dar o telefone pessoal, a gente usa o Google Voice, mas pode contactar e é imediato, né, aquele contato é imediato. Então, assim, peça o telefone, diga qual é a melhor maneira de te encontrar, qual é a forma mais rápida de encontrar os pais para se comunicarem. É claro que ajudar a criança, né, com a lição de casa, se puder ajudar, né? Se não tiver condição de ajudar, às vezes a matemática é muito difícil, é diferente, não é uma coisa que os pais aprenderam há muito tempo, já não tem mais, né, já não está tão, como é que fala, fresquinho, já não lembra mais, mas ter certeza que se os pais não puderem, que tenha alguém que possa ajudar essa criança depois da escola, que a criança possa ir para um after school program, para poder fazer o homework, fazer a lição de casa e ter isso pronto, né? Outra coisa também que é muito importante que os pais também façam é avisar a escola, os professores, e às vezes não só o professor, mas ligar para o escritório, né, da escola para avisar a secretária que a criança não pode ir na escola naquele dia. Às vezes avisa a professora, mas aí a professora não avisa a escola e aí a mãe ou o pai recebe uma ligação dizendo que a criança, né, não está em casa. E às vezes já fez porque mandou a professora, mas a professora não se comunicou com a secretária. Então é importante, seu filho vai estar, não vai poder ir na escola, vai estar ausente, que a escola saiba, né? E que se for o caso de ter ido ao médico, de ter ido ao dentista, que traga alguma nota do médico, do dentista, para que aquela falta, né, seja justificada e que a criança não tenha aquela falta esqueci a palavra, gente, desculpa. A criança não tenha aquela falta no recorde dela, né? E depois, assim, outra coisa muito, muito importante, deixar a escola saber se vocês mudaram de endereço, se teve uma troca de telefone, o celular dos pais mudaram, e quem são as pessoas que nós podemos contactar se tiver uma necessidade imediata. Então, é importante, os telefones de emergência trocaram, ligar para a escola, avisá-los, esses números são os novos números, ou nós mudamos, ou estamos perto de mudar, o nosso novo endereço é esse. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade com isso. Deixar a escola saber se por um acaso a criança está tendo algum problema de saúde. Mas a escola, a enfermeira da escola precisa saber. Se a criança está tomando uma medicação, agora começa a fase das alergias, né? Muitas crianças têm alergias nessa época do ano e às vezes tomam alguma medicação que a criança fica sonolenta, ou às vezes a criança, né, tem aquela impressão de que não está muito motivada para fazer, para estar na escola, e aí os pais começam a receber reclamações. Mas às vezes não é, às vezes é porque a criança está tomando medicação que deixa a criança mais sonolenta, que deixa a criança sem vontade, né, fica meio não muito motivada. Então é importante a enfermeira da escola saber qual é a medicação que a criança está tomando e também os professores, se for o caso, saber que a criança está tomando um antialérgico e a criança pode parecer um pouco mais letárgica durante esse período. Né? Então, isso é algo que os pais podem fazer e que nos ajuda muito. Aqui, como os pais podem participar da comunidade escolar? Tem, assim, uma variedade de maneiras que os pais podem participar, né? Estarem mais interagidos com a escola. Mas, às vezes, a gente não sabe, por vários motivos também, porque tem a questão da língua, né? Às vezes tem a questão da distância,
Hoje, né, nós temos o Zoom, esse instrumento maravilhoso, essa plataforma ótima que nos ajuda a nos unirmos sem termos que sair de casa. Então, eu acho que o Zoom veio para ficar e vai nos ajudar daqui para frente muito mais ainda. Então, assim, como hoje, né, os pais podem participar mais da comunidade escolar? Incentive seu filho, né, aplicar e aprender na escola, nas situações na vida real, para ajudá-la a entender a importância do que está sendo ensinado. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a criança aprende algo na escola, mas aquilo não se transfere para o dia a dia, né? Fica na escola. Mas a gente precisa que o que essa criança está aprendendo na escola, ela seja incentivada pelos pais, para que a criança possa ver na vida real o que é que ela está aprendendo na escola. E isso serve para tudo, né? Serve para a aula de inglês, serve para matemática, serve para geografia. São tantas coisas que a gente às vezes nem para pensar que a gente pode pegar e ajudar a criança a associar o que ela está aprendendo na escola com a vida real, né? Por exemplo, eu sempre incentivo os pais com crianças que às vezes têm dificuldade com matemática, por exemplo. Leva seu filho com você, se você vai comprar alguma coisa, e tenha certeza que que esteja vendo quando você está dando dinheiro, mostra que eu estou pagando, isso aqui me custou R$10, né? Então eu estou dando R$15. Quanto que custou 20 e eu vou dar, não, 25, você tem que dar um troco, eu não estou pensando, você custou 18 e eu estou dando 20, quanto que eu vou receber de volta? Para a criança começar a ver o dinheiro, $20, custou 18, aqui sobrou o troco, foram $2. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante que você está colocando algo com a vida real, associado à vida real para a criança aprender a aprender. Para também sermos positivos, manter atitudes positivas sobre a escola e a educação geral, né, da criança. Às vezes acontece alguma coisa na escola e às vezes o pai fica um pouco, né, assim, negativo com relação àquela escola, que a criança não está aprendendo, aquela escola não é boa, aqueles professores não são bons, né? Mas às vezes quando você tem essa comunicação, isso muda um pouquinho. Quando você começa a participar mais da escola, entender quais são as regras da escola, o que é que a escola está pedindo para aquela criança, muda um pouquinho, né, esse entendimento, essa parte negativa de ver a escola. Responda às dificuldades acadêmicas do seu filho de maneira empática e solidária e enquadre-as como uma oportunidade de crescimento. Às vezes, a criança está tendo alguma dificuldade na escola e eu sei que é difícil, às vezes, para o pai ficar recebendo do professor que a criança não está indo bem, ou que a criança continua não aprendendo, continua dando problema com o comportamento. Então, eu sei que é difícil isso, mas como que eu posso mudar essa situação, ou como eu posso me unir com a escola para poder ajudar meu filho, não só lá na sala de aula, na escola, mas que também que ele depois, quando saia da escola, ele também consiga, né, transferir esse aprendizado de bom comportamento e, né, e coisas assim, como ele se comportar em situações diferentes. Não há problema em não ser bom em tudo. Então, trata-se de ajudá-los a encontrar seus pontos fortes e ao que eles respondem com entusiasmo. Isso aqui é nada mais do que, às vezes, a criança não está indo bem na matemática, mas ele é ótimo com a leitura, pode ler muito bem, entende bem, não tem dificuldade com a escrita, não tem dificuldade de ler e entender o que está lendo, mas tem dificuldade com matemática. Nem todo mundo é bom em todas as áreas. Então, assim, se a criança está bem em uma matéria e não muito bem na outra, vamos usar aquela área que a criança está indo bem para poder ajudá-la a melhorar a área que ela não está indo muito bem. Às vezes, requer simplesmente o pai saber que a criança
está indo muito bem na aula de inglês através da professora, e incentivar a criança dizendo para ela, eu sei que você está indo muito bem na aula de inglês, a sua professora me mandou essas informações, as suas notas estão ótimas, eu quero que vou te ajudar, nós vamos ajudar você a chegar no mesmo nível, ter a mesma nota que a matemática também. Para a criança se sentir um pouquinho mais também, né, entusiasmado que ele não é bom em matemática, mas tem outras áreas que ele está indo bem, então e a gente quer que ele chegue, né, melhor em todas as áreas, incentivando o ego da criança. Verifique com o professor de seu filho e participe de conferências de pais e mestre, noites familiares e outros eventos. Aqui, né, como agora eu já acabei de dizer, o Zoom vai nos ajudar muito com isso, né, mas quando tem também, né, as reuniões presenciais, também é importante para os pais irem, conhecerem os professores, faz uma diferença enorme quando a gente olha, oh, essa é a mãe do João, essa é a mãe do Felipe, ou o pai do Felipe, faz uma diferença enorme você estar lá, ver, e para a criança também, saber que o pai foi na escola, conheceu o professor, conheceu os amigos, né, os pais dos amiguinhos, então faz uma diferença enorme, aumenta, né, a estima da criança também. Certifique de que a comunidade seja em 2 sentidos. Mantenha-se informado sobre as políticas da escola, sobre os assuntos como saúde, bem-estar, disciplina, aprendizado socioemocional e muitos mais. E também como pode encontrar áreas de fraqueza, que são pontos de partida para defender a mudança. Como eu já falei, né, tem as áreas que são fortalezas, podem ajudar a gente a ajudar a criança a progredir numa área que ela não está indo muito bem. Como podemos envolver os pais, né, na comunidade escolar? Nós precisamos, as escolas, eu acho que não todas as escolas, mas algumas escolas, às vezes eles têm uma pessoa que é específica, que trabalha para poder colocar esses eventos juntos nas escolas, para poder ter certeza que os pais são convidados para os eventos, para field trips, almoços, recreios, coisas diferentes, né? E ter certeza, por exemplo, tem pais que eles podem ser voluntários nesses eventos, e nós queremos que os pais venham nas escolas, que nos ajude com diversas coisas que estão acontecendo na escola. Então, é importante saber quais são os pais que têm disponibilidade de vir à escola para poder nos ajudar, né? E também tem as reuniões políticas, né, do distrito escolar, que também são importantes que os pais participem. E eu altamente encorajo os pais, participem dessas reuniões, deem suas vozes. Tem várias reuniões que acontecem, né, nos distritos, que são, às vezes, para falar sobre as mudanças do currículo da escola, às vezes para falar sobre a mudança até mesmo da merenda, do lanche, uma escola nova que está sendo construída, por exemplo, tem um dinheiro que o governo colocou disponível no distrito, como a gente pode usar esse dinheiro dentro daquela comunidade, dentro daquele distrito. Então, se os pais vão nessas reuniões, são altamente importante que os pais deem a sua opinião nessas reuniões, né, dos distritos. Às vezes nós, os pais, não sabemos a força que nós temos, né, quando vocês vão nessas reuniões, para poder dizer o que vocês acham que a sua comunidade escolar, que o seu filho, que a escola do seu filho precisa. Que seja, por exemplo, eu não preciso tirar o meu filho daquela escola e levar ele para o Boys and Girls Club, para poder aprender, para poder ter ajuda com lição de casa. Eu quero que esse programa esteja dentro da escola do meu filho. Ou então, que seja que um ônibus que não passa perto da escola, mas eu quero que esse ônibus, nós queremos, a comunidade, que tenha uma linha de ônibus que passe mais perto da escola para a criança não ter que caminhar tanto. Todas essas mudanças, nós temos força que essas mudanças aconteçam, mas tem que participar dessas reuniões, porque se não participamos,
as pessoas que estão lá vão tomar decisões por nós, e às vezes não são as decisões que nós precisamos e queremos, né? Então, encorajo que participem. Então, aqui, como eu já disse, informar os pais sobre as mudanças no currículo, programas na escola, suporte, esporte, tudo que está disponível dentro do distrito. Às vezes, temos famílias que os pais estão tendo dificuldades financeiras, perdeu o trabalho, está tendo dificuldade de encontrar uma outra casa. Temos escolas que têm, né, um dinheiro disponível para ajudar essas famílias, né? Mas às vezes os pais não sabem disso, ou às vezes têm vergonha também de acessar, né, esse recurso. E eu digo, não precisa, esse dinheiro ele está disponível para os pais, ele existe lá para ser usado. Quando o que acontece, quando aquele dinheiro não é usado, quando chega no final daquele ano escolar, a escola vai ter que arrumar alguma coisa para poder usar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não vai ser devolvido. Então, eles têm que arrumar alguma coisa para usar aquele dinheiro. Então, às vezes, o dinheiro está disponível. Pergunte à escola, né? Está passando por dificuldade, não pode pagar uma conta de luz, tem alguém desempregado em casa, às vezes está tendo dificuldade de fazer o mercado da semana. Nós temos recursos que podem ajudar os pais dentro da escola do teu filho. Pergunta para poder saber e acessar, né, esse recurso. E não tenha vergonha de fazer isso, né? Outra coisa também, aqui em Massachusetts, né, por causa do frio, nós temos dentro das escolas recursos para ajudar as crianças com jaquetas, com gorros, com luvas, tênis, roupas, coisa que as crianças precisam no dia a dia para meninas mais, não, jovenzinhas, para rapazinhos. Temos nós chamamos de Katie's Closet. E as crianças são coisas novas, não tem nada usado, é tudo novo. Nós levamos a criança quando está precisando de uma calça de jeans, de uma meia, e a criança vai lá, ela escolhe o que ela quer e ela pode levar. Se precisa de sabonete, precisa de desodorante, a gente faz uma sacolinha com tudo isso e a criança pode acessar tudo isso. Então, assim, pergunta se às vezes tem 3, 4 filhos e vai ficar difícil para comprar jaqueta de frio para todas as crianças? Pergunta na escola se vocês têm acesso, se tem recursos disponível para as suas crianças, né, para ajudar com essas coisas. Na maioria das vezes tem. Aí aqui tem assim, quais são as possíveis barreiras que os pais encontram na colaboração de casa e comunidade escolar? 2 coisas que vêm na minha cabeça, mas eu quero ver também com os pais, o que eles acham. Falta de transporte, dificuldade com o idioma. Esses são, para mim, assim, e o tempo, né, também, né? Às vezes o horário de trabalho não combina com os eventos, está difícil. Então, eu gostaria também de dar oportunidade para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, e para ver se eu ouço dos pais que estão aqui, quais são as dificuldades, o que vocês acham que nós poderíamos fazer para termos, né, um melhor envolvimento de casa e comunidade escolar.